Seja bem-vinda ao BW Talk, podcast do BW Talmidim. Por aqui você encontra histórias de mulheres inspiradoras e mulheres que foram escolhidas para gerar uma carreira, um negócio, uma profissão. Estamos aí na nossa temporada de outubro, onde o tema da conferência do Talmidim é Escolhidas para Gerar. Então você vai conhecer aqui algumas mulheres que foram escolhidas para gerar uma carreira. E hoje eu tô aqui com a Bianca Pontes, minha amiga psicopedagoga, e hoje vai contar toda a trajetória dela de transição de carreira, uma carreira que ela foi realmente gerando, né, a longo prazo no Senhor. Recebo com muito carinho a Bianca. Obrigada, amiga! Que honra, meu Deus do céu! Seja muito bem-vinda! Obrigada! É uma honra ter você aqui. A gente já tinha planejado, né, em episódios anteriores, trazer essa história pra cá, mas eu acredito que tem o tempo certo, né? E com certeza você contar essa história agora vai ter outro significado, né? Mais histórias pra contar, mais testemunhos pra contar. A gente vai bater um papo realmente sobre carreira, sobre gerar uma profissão. A Bianca tinha uma profissão inicial e agora ela tem uma nova profissão, uma nova empresa, na verdade, né? Não é nem uma profissão, uma nova profissão que originou uma nova empresa. Eu queria que você começasse me contando um pouco da sua história, da sua formação, quem era a Bianca lá atrás, como que você começou a trabalhar, como que você começou ali a sua vida, né, na sua carreira profissional. Tá, então vamos lá, né? Eu sou psicopedagoga, eu sou apaixonada por educação, por ensinar, sempre gostei disso. E mas aí, assim, né, tem uma trajetória antes. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Super nova. Super nova. Eu fiz jovem aprendiz. Na época eu não queria fazer, né, eu fiz meio que obrigada ali pelos meus pais. Eu fazia dança, fiz por 9 anos da minha vida. Não sabia disso. Fazia dança, menina. Queria viver disso, mas eu não tenho aptidão. Hoje em dia nem por hobby eu faço mais. Mas assim, aquela época de adolescência, né, não queria fazer e tal, e os meus pais me empurraram. Fui lá fazer a prova da guardinha. Acho que nem tem aqui em Valinhos, né? Eu não lembro se tem em Valinhos. Mas eu sou de sei Campinas. Que tem jovem aprendiz, mas não sei se pela guarda. Fiz e passei. Passei, não só passei. Aí fui fazer o curso, né? E aí eu me destaquei, fui uma das melhores da turma. Não cheguei a completar o curso, porque surgiram algumas vagas na Bosch. E aí eles me encaminharam para trabalhar lá. Eu nem finalizei o curso, porque daí eu fiz, né, tal. E assim, pra honra e glória do Senhor, né? Ele me deu uma graça mesmo pra fazer com excelência. E é só ele, né? Só ele na minha vida. Então jovem, né? Porque com 16 anos a gente não tem esse treinamento. E eu nem queria, né? Mas depois eu entendi que foi bom, foi muito bom. E aí eu caí lá num centro de treinamento. Então, assim, já tinha conexão com aquilo que eu queria. Né? E eu comecei a faculdade com 17 anos, né? Então, eu era jovem aprendiz lá. E eu já comecei a faculdade de pedagogia naquele momento. E amei a pedagogia empresarial também, mas eu queria sala de aula. Aí foi, né? Aí que começou a queimar no seu coração que você queria realmente. Queria sala de aula. Uhum. Gostei, mas eu queria muito provar isso. Então, daí fiz estágio aqui no Porto, né? E aí, logo que eu me formei, eu já assumi sala numa escola pequenininha. E eu já trabalhava nessa última escola que eu fiquei por mais de 10 anos, conciliando. Aí aquela vida de professor, né? Sai de casa às 6, 6h30, volta às 7, né? Trabalha final de semana, corrige, almoça no carro, aquela coisa. Inclusive, posso fazer um parênteses? Sim. Gente, por favor, já ouvi isso de pessoas muito próximas a mim, falando assim, ai, professor, trabalha meio período, tem 2 férias por ano. Imagina! Gente, como diz a nossa pastora, você não aguenta nem o seu filho, imagina colocar 30 na sala. E olha, eu sou uma pessoa que valoriza a escola, assim, meu Deus do céu. As professoras da minha filha, se pudesse levar um presente todo dia, acho que eu levava. Porque é realmente uma dedicação muito grande. E pra tudo, né? Porque assim, você tem que pensar em atividade. Eu fico pensando assim, no algoritmo do Instagram de uma professora, que com certeza ela vai ficar pesquisando as coisas, né, pros alunos dela. É uma imersão ali que você faz, né? E assim, é bem pesado mesmo. E isso porque eu sempre amei sala de aula. É muito gostoso, mas sabe? Mas ninguém não gosta, né? E eu sempre e assim, não mudei de carreira porque não estava bem. Inclusive, entreguei a carreira muito bem, né? Sempre tive domínio de sala, sempre tive, assim, bons resultados, né? Mas o entorno pro professor
né? O que vem, assim, de cobrança ao redor é muito pesado. Então, assim, pais, valorizem os professores, né? Só pra deixar esse parênteses, porque eu acho que é importante. Com certeza. E aí, daí fui, né? Assumi sala, aí na outra escola, né, que era maior. Aí entrei como estagiária, no ano seguinte já fui promovida. E aí, no final desse ano, né, que era meu primeiro ano de formada, abriu uma segunda unidade. Lá era tipo uma matriz, né? E aí a coordenadora da época me chamou e falou assim, olha, se você quiser fazer o processo seletivo lá, que eu era auxiliar, você pode, mas eu queria muito que você ficasse aqui. Aguenta mais um pouco. Aí ela me deu uma licença maternidade no ano seguinte e eu ia me casar, né? E aí eu falei, eu acho que eu vou, porque daí eu quero sair da outra escola, ficar só com uma, daí eu ia ganhar, né, ia bater o valor que eu ia ganhar, Sim. que eu tava em 2 escolas, mas eu ganhava menos. Então, se eu assumisse sala lá, eu ia ganhar um valor ok, ia ser meu primeiro ano de casada, né, e tudo mais. E aí topei, foi muito bom, aprendi muito, foi uma boa escolha, né, na época, mas assim, é aquela vida corrida, aquele calendário insano. E aí aquilo foi, mas eu sonhava, era onde eu sonhava em trabalhar lá, já me imaginava indo no carro com os meus filhos, estudando na mesma escola, assim, eu sonhava com isso. Só que aí veio a pandemia, e na pandemia acho que todo mundo deu uma repensada na vida, né? Todo mundo teve tempo de parar pra pensar na vida, né? Porque a gente tava vindo de um fluxo muito acelerado, né? Muito. De tudo. Acho que a pandemia colocou as coisas ali em pausa pra que a gente conseguisse refletir, né? Isso. E foi uma demanda de trabalho muito, muito maior. Todo mundo ficou assim, trabalhando loucamente, porque tava organizando tudo. Pra quem tava na área da educação realmente, né? Porque a gente não sabia como é que ia fazer, né? E uma exposição, né? Porque daí a gente teve que ir pras câmeras. É verdade. Aí foi a primeira vez que a gente foi. E era assim, gente, não era fácil. Os pais sentavam do lado, né? Então foi bem difícil. Mas o Senhor usou esse momento para quebrar os ídolos do meu coração. E um deles era o meu trabalho. E aí né? Daí foi 2020 assim, né? Essa coisa, o Senhor mexendo em tudo. 2021 peguei Covid. Eu fiquei bem mal, mas eu fiquei mal emocionalmente. Eu desenvolvi uma ansiedade muito grande, eu beirei burnout do trabalho, da igreja, e assim, pela graça do Senhor, pelos profissionais que me acompanharam ali, eu não abandonei tudo. Assim, o Senhor me ajudou a continuar. Só que aí, 2022, eu tava entrando assim, no pior ano da minha vida, né, parecia. Só que eu falo que foi terrivelmente maravilhoso. Porque também foi o início da minha cura. O Senhor usou tudo isso para eu realmente repensar no que estava acontecendo e a direção. Eu procrastinava, né? Porque era muito trabalho. Eu falava, ano que vem eu tenho filho, ano que vem eu tenho filho. E aí eu me deparei com a infertilidade, 2022. Então eu tava assim, ó. Quando você decidiu que você queria ter filhos, teve esse empecilho. Tive isso. Eu descobri que eu não podia ter filho, né? Assim, pros médicos, né? Era muito difícil. Mas para Deus nada é impossível, né? Parecia que era o pior ano da minha vida. Porque eu não estava feliz no meu trabalho, eu não podia ter filho, eu não estava feliz com a igreja. E ali eu fui, assim, orando, né? E pedindo uma direção pro Senhor. Mas porque você se sentiu meio perdida, né? Eu tava no fundo do poço. Foi quando eu conheci o BW. Teve a primeira turma, lembra? Verdade. Foi um culto lá Quando era na Praia da Independência ainda. na Independência, eu nem era da Pai Querer. E aí eu fui. E ali o Senhor já quebrou vários paradigmas, porque o meu pai também empreendeu, teve uma fase muito difícil, né? E aí eu tinha muito medo de deixar o CLT, né? De dar esse passo. E aí o Senhor me deu uma direção claríssima do que eu tinha que fazer. Só que era assim, meio do ano, não lembro que mês Era foi. junho. Aí o Senhor foi tão bom que tinha uma turma que começava em outubro. Nossa, quase pro final do ano, né? Não existe isso, eu nunca tinha visto, pelo menos, começar em outubro. Aí eu nem terminei o BW, Eu lembro. né? Eu parei porque era bem no dia, né? No dia que eu tinha aula. E aí mergulhei, né?
nessa especialização. Eu sempre quis fazer, mas aí por conta da demanda Aí era da escola... psicopedagogia. Psicopedagogia. Por conta da demanda da escola, eu acabei fazendo outras especializações, porque precisava ali, e também estava enterrando esse sonho, né? Então você percebe que a gente vai nesse caminho abortando várias coisas que o Senhor já tinha colocado no nosso coração. E aí, um momento, ele para a gente. Ou você vai, ou você vai. E a gente tem que ver isso como o início de uma cura, né? Porque daí o Senhor usou para transformar tudo. E aí... Enfim, né, fui para essa especialização, só que na minha cabeça eu queria planejar tudo, né? Eu ia conciliar, aí a hora que eu tivesse, né, uma entrada legal, a hora que eu visse, tá tudo certo, funcionando, aí eu peço demissão, sai, tudo. Você queria estruturar essa transição de carreira, naqueles seus pacientes ali, para depois sair das aulas, sair da escola. Que eu queria fazer o BW naquele momento, conciliar os dois, porque deixaria tudo prontíssimo, né? E a hora que eu me formasse já estava tudo pronto. Mas o Senhor não queria assim, né? Ele queria acelerar as coisas. E aí não tem como falar, né? Eu gerei duas coisas. Porque o gerar a minha profissão foi por conta desse sonho de gerar filhos também, né? E aí eu entreguei para o Senhor poder gerar. E aí eu engravidei em 2023. E ali eu falei, Senhor, e agora? E agora? Aí eu me inscrevi já no BW para fazer a turma seguinte, estava terminando a especialização, tudo. E aí, quando chegou ali mais ou menos em outubro, o Senhor falou que eu não ia voltar depois que acabasse minha licença maternidade. E ainda eu tentei negociar com Deus, sabe? Porque professor, depois de um certo tempo que está trabalhando no lugar, tem direito de tirar 2 anos de licença não remunerada. Eu falei, Senhor, eu vou tirar essa licença, né, uns 6 meses, e aí eu vejo qual é que é, né, depois eu volto. Comuniquei a escola, sempre gostei de fazer tudo certinho, né? Então, cheguei lá em outubro, a minha licença acabava em agosto. Cheguei em outubro, comuniquei, falei, olha, eu vou iniciar minha empresa, eu não volto, eu quero uma licença não remunerada, não contem comigo no ano que vem, né? Porque daí eu ia ficar 3 meses só, não adiantava eu pegar uma turma para fazer adaptação, tudo. E aí foi bem difícil, Depois você começar a passar na prensa ali já. Passei uma prensa, mas eu entendo da parte do Senhor hoje, né, com maturidade, olhando para trás, eu vejo que foi permissão de Deus, porque eu precisava tirar o meu coração daquele lugar para Ele poder me tirar dali. Porque senão eu ia ficar com saudade das cebolas do Egito. Eu não podia, porque no empreender a gente passa por momentos difíceis. E eu precisava queimar as minhas carroças, eu não podia voltar. Então, sabe que isso aconteceu comigo também agora nessa minha transição de carreira, né? Entre cabeleireira pra gestora de negócios agora, eu tava assim, não, eu vou atender só de final de semana, não, eu vou atender 2 vezes no mês, e aí eu continuo com a consultoria de negócios durante a semana, com as meninas em casa, e aí eu queria fazer também as 2 coisas. E aí Deus usou uma amiga pra chegar pra mim e falar assim, ele tá te tirando do Egito, você vai ficar olhando pra trás? Ou você vai atravessar o mar e vai caminhar em direção à terra pra onde que ele te colocou? Porque foi ele que tá entregando aquela visão nova, né? Ele tá te entregando a direção. E a gente tá preso com uma coisa que ele já nem tem mais pra nós, né? Porque a gente tem tanto medo, né? Mas precisa, às vezes, de um amigo pra falar isso, ou às vezes Deus realmente revela, né? Em oração, em sonho, de algum jeito, que realmente você precisa se movimentar, que precisa deixar aquilo pra trás, né? E como que foi? Realmente. Então, assim, eu ouvi coisas, né, bem difíceis, do tipo, tem certeza? Vai deixar o CLT? Você tem uma bolsa pro seu filho de uma excelente escola. Olha, normalmente não dá certo, né? Então, assim, eu ouvi muita coisa, vi muita coisa, aconteceu muita coisa. Foi realmente uma opressão que eu sofri ali, mas era realmente pra eu sair, era a minha zona de expulsão. Eu entendo isso. E assim, não foi ruim porque eu estava com péssimo desempenho, muito pelo contrário. Eu entreguei a minha últimas turmas, né, que eu tinha 2, com muita excelência. Assim, ó, vou falar 99%, porque, como diz a Joyce Meyer, é verdade, tem uma estatística, né, que não importa o que você faça, 30% das pessoas não vão gostar de você. Mas eu posso dizer com convicção, 99% das minhas reuniões finais, assim, as famílias, feedbacks muito positivos, sempre agradecendo. Aí continua ano que vem, na próxima turma, acompanha a turma. Todo ano eu ouvia isso. Então eu finalizei a carreira assim, e as crianças aqui, ó, deslanchando. Eu falava assim, as bombas estouravam na minha mão, né, porque
sempre acontecia alguma coisa ali, parecia que no ano que tava comigo, e aí eu fazia os encaminhamentos corretos. Então, assim, terminei a carreira bem. Eu falei, Senhor, eu quero terminar bem. Lembra do Talmidinho, que a pastora Ju sempre faz isso, né? Então, assim, entreguei com excelência. Porque eu sempre entendi que eu não trabalho para homens, eu trabalho para o Senhor. Então, não importa se é minha empresa, se é outra empresa. Enquanto eu estava ali, eu queria fazer o meu melhor. E fiz até o último dia. Tanto que, né, até me dediquei demais, acho, ali nas últimas semanas de gestação. A gente já conversou sobre isso, né? Mas isso é outro assunto. E aí, enfim. E aí foi indo, né? Então, o Bernardo nasceu, começou a licença. O Bernardo não tinha nem um mês, começou o BW. Lembra? Ele era desse tamanho. 20 dias, gente, na primeira aula do BW. Ele era desse tamanho. Era o nosso mascote. Era. E aí comecei a vir. A gente tinha saído da igreja. É né? verdade. Assim, Foi uma praticamente um dia antes dele total, nascer. Né? Foi uma mudança radical. O Senhor quis fazer tudo de uma vez. Ele foi expulsando você de todos os lugares onde ele queria. Foi. E aí a gente veio pro BW e o Senhor foi trabalhando ali no meu coração. E quando o Bernardo tinha 2 meses, ainda estava no BW, eu comecei a atender. E ele tinha 2 meses, aí ele ficava com o meu marido de sábado, e eu ia atender e abrir minha agenda, e começou a fluir o negócio. Só que eu ainda tava com medo, eu ainda queria ficar segurando, né? Aquela certeza ali, ficar com aquela carta na manga. E aí, eu lembro até hoje, aí a gente decidiu vir pra Família da Fé, né? Um outro testemunho. Mas eu lembro que teve uma pregação da pastora Ju, que eu acho que é cancele o plano B ou rasgue o plano B. Rasgue o plano B. Que eu já decorei, né? Porque toda vez que eu pensava em desistir, eu ouvi bastante. É um pouco isso. Algumas pregações eu faço isso também. Eu deixo ali salvo nos favoritos. E às vezes eu fico assim, eu preciso ouvir aquilo de novo. Porque às vezes você tem que ter aquela afirmação, né? Você olhar e falar assim, olha que Deus tá falando de novo, né? Muito bom. E aí eu lembro que eu tava assim, fazendo o Bernardo dormir lá no fundo da igreja. E aí no meio da pregação dela apareceu no telão assim, ó, o propósito é maior do que o risco. Aí eu já tava chorando, né? Aí eu olhava pro propósito. Eu falava, tá bom, Senhor, eu vou assumir o risco. E aí assim, aquilo me marcou profundamente. E eu decidi queimar as minhas carroças. Então, o que aconteceu? Em agosto, minha licença acabou em junho. Aí eu tinha um mês de férias, julho, né? E aí em agosto eu precisava assinar o papel da licença, mas era para eu pedir demissão. E o Senhor é tão bom, que eu faço aniversário dia 2 de agosto. E foi o dia que bateu a agenda lá pra eu ir na escola, né? Porque daí as crianças queriam conhecer o Bernardo. O Marcos levou ele embora e eu fui pedir demissão. No dia do meu aniversário. Foi um presente do céu pra mim. E aí eu pedi demissão. Começar um ciclo novo, né? De verdade. Foi um ciclo, exato. E assim, na data foi profético isso, né? Hoje eu sei que foi. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu lembro do dia que você me mandou uma mensagem. Ora por mim, que eu tô indo pra lá. E eu assim, ai meu Deus. Porque a gente acompanha durante a mentoria toda, né? A estratégia, o planejamento para isso acontecer, mas quando a gente começa a ver de fato as mentoradas colocando em prática e realmente vivendo aquilo que elas começaram o BW planejando, eu falo assim que é um privilégio para mim ver esses sonhos, né? Porque a gente acaba se sentindo um pouco parte, né? De viver o sonho das pessoas. Então eu lembro de pegar o celular e ver essa mensagem e falar assim, ai meu Deus, ai Deus, teve que parar pra orar e falar assim, meu Deus, ela chegou. Você foi gerando aquilo por tanto tempo e tinha chegado um grande dia, porque por mais que você estivesse atendendo, mas é um marco, né? O rompimento realmente de deixar realmente uma carreira pra trás e realmente falar assim, agora eu sou a Bianca psicopedagoga. E foi um ato de obediência, né? Um passo de fé. Porque assim, eu não tinha nem 50% da entrada que eu tinha antes. Então, eu fui assim, na fé mesmo. Tava tendo oportunidades, daí tinha clínica me chamando. E aí assim, sabe aquelas propostas que você sabe que não é esse o propósito. Aí o Senhor não deixava eu ir. Aí surgiu outra coisa, pra fazer coisa extra, e o Senhor fala, não é esse o propósito, continua no propósito. Então, assim, foi um ato de fé mesmo, né? Um passo de fé, mas o Senhor honra a obediência. Sim. E aí, assim,
Hoje eu provo, né? Você sabe que você também é minha gestora, Ela é minha cliente acompanha. também, gente. E em menos de um ano, eu já tava faturando mais do que eu ganhava na escola, com hora extra, com não sei o que extra. E hoje você consegue, né, almoçar, às vezes, almoçar com o marido, almoçar em casa, ficar mais tempo com o seu filho, né? E assim, é outra qualidade de vida, né? Eu também, assim, que nem o Marcos falou hoje, assim, trabalha bastante ainda, né? Não é que o fato de empreender, você trabalha mais mesmo. Sim. Não é trabalhar menos. A gente tava falando isso no episódio anterior com a Águida. Todo mundo acha que empreender vai ser um glamour, né? Que você vai ter mais... Acho que qualidade de vida a gente tem por conta da flexibilidade. Mas eu acho que a gente dedica muito mais horas, principalmente nesse início que você tá acabando o seu posto. Então você precisa dedicar mais energia. Às vezes eu acho que às vezes não é nem o tempo, mas é a energia de pensar, de esmiuçar o que você vai fazer, né? De ter ideias. Eu falo assim, é muito profundo, né? O início do negócio, né? Pra isso. E acaba, se a gente for colocar na balança, você fala assim, não, será que o CLT não era mais vantajoso? Mas aí não é o propósito, né? Quando a gente entende o propósito do porquê que você tá empreendendo, porque às vezes o propósito também é ter ficado no CLT, Isso. né? Para algumas mulheres, o senhor escolheu para viver aquilo, né? Dentro de uma área corporativa, dentro de uma empresa. E para outros, ele chegou para empreender. Então, né, não tem um certo e um errado. Mas quando a gente entende o propósito, aí tudo... Claro, né? Parece que a cortina sai dos olhos, assim. É exatamente isso que eu vejo, Gabs, porque quando você tá no propósito, tudo se encaixa. Por muitos anos, né, eu trabalhei, por exemplo, nessa última escola, há mais de 10 anos, e muitas vezes eu inverti os altares. E aí eu até falei, Senhor, se é esse o preço que eu tenho que pagar para ter mais intimidade com o Senhor, para ter mais tempo com o Senhor, e aí eu consegui organizar de novo Deus, família, trabalho. Ministério. Isso. E aí, quando você tá no propósito, as coisas ficam mais leves, ainda que trabalhe mais. Sim. É mais não leve. Pesa, né? Não pesa, você consegue organizar, a família tá ali acima, Deus tá acima ainda. E uma coisa que eu também sinto, né, que é um propósito, eu amo sala de aula, né? Eu amava ver o olhinho das crianças brilhando, querendo aprender. Eu me sentia tão realizada. É muito satisfatório da aula, muito, muito mesmo. Só que tinha uma coisa que ainda me incomodava. Tirando o entorno, né? Vamos falar só da sala de aula. Eram as crianças com dificuldade. Porque assim, numa demanda de sala de aula, de calendário de escola, tarana, aquela coisa corrida, aí vem prova, e vem evento, e vem festa da junina dos pais, nananana, é insano também para as crianças. E aí eu sentia que eu não conseguia alcançar, sabe? Aqueles que tinham dificuldade, ainda que eles avançassem, não era aquilo que eu podia. E hoje eu sinto com as crianças que têm dificuldade. E eu consigo ver a evolução delas. Então assim, isso gratificante também, né? Parece que eu cheguei assim, nossa. Porque você consegue ver o resultado ali, né? E é muito frutífero, né? Porque quando você tá entrando com as estratégias que aquela criança precisa, né? Que você consegue sentar, e você consegue sentar individual, né? Com cada uma, né? Então é olho no olho, é muito mais íntimo o contato de você conseguir ver ali eles florescendo, literalmente, né? Deve ser muito gratificante. Mas realmente eu acho que é um dom. Porque eu tenho, né, a paciência, eu falo que é a organização de tudo, o estudo, porque você precisa estudar muito para conseguir aplicar todas as estratégias, né? Cada caso é um caso, estudar ali, às vezes laudos anteriores, né? Eu acho muito complexo. Por isso que eu falo assim que existem profissões, existem carreiras que precisa de ter dons e talentos, né? Para que você consiga realmente fluir naquilo. E quando o Senhor coloca esse propósito, né, para essas pessoas, as coisas fluem. Imagina, se colocasse pra mim ser psicopedagoga, não daria certo, gente, jamais. Eu ia deixar as crianças aceleradas, eu ia ter todo mundo meio sequeladinho no final. E você faz essa calma, essa tranquilidade. Acho que tudo tem... Deus, né, levanta, assim, né? Coloca o propósito com as pessoas certas, sabe? Por isso que cada um tem um propósito, né? E a questão de ser leve, a palavra nos afirma isso também, né? Que o jogo dele é suave, é leve. Então, a gente pode reparar que quando a gente está caminhando dentro da nossa carreira, dentro da nossa empresa, por um caminho que não é aquilo que o Senhor tem para nós, começa a pesar. E a gente não entende por que as coisas dão errado, você fica mais cansada, às vezes você faz e parece que não produziu nada, né? E você fica assim, gente, por que eu trabalho tanto e parece que nada sai do lugar?
talvez seja a hora de parar, né, refletir, colocar diante do Senhor e perguntar pro Senhor o que Ele quer de nós, né? Eu vi uma pregação da Camila Barros hoje que ela falava assim que a gente ora para o Senhor realizar aquilo que a gente quer. Então, Senhor, eu quero tal coisa, eu quero, né, tal profissão, eu quero a minha empresa assim, eu quero faturar X. Né? A gente começa a colocar, né, os números pro Senhor, mas a gente não ora falando pro Senhor revelar para nós o que Ele quer para nós. Porque assim, concorda que os planos do Senhor são sempre melhores que os nossos. A gente não deveria estar querendo saber primeiro o plano dele do que o nosso? Por que a gente ora pedindo o nosso, a redação do que a gente sonhou, do que a gente planejou? Né? A oração tinha que ser ao contrário. Na hora que eu ouvi essa pregação hoje, eu fiquei assim, meu Deus, eu vou parar de orar pelo meu faturamento. O Senhor falou, Senhor, eu não quero faturar isso aqui não, eu quero que o Senhor me fale quanto o Senhor quer que eu fature. Pra onde minha empresa vai caminhar, né? Porque a gente tá olhando pelos nossos olhos limitados, né? E o Senhor tem muito mais pra nós. E a gente conversou sobre isso, né? Quando estava encerrando a carreira ali na área da beleza, isso o Senhor também tratou no meu coração. Porque eu tava muito nessa, né? Que eu quero alcançar esse faturamento, né? E aí o Senhor mudou tudo na minha casa. Então todo esse processo também tratou o nosso coração e organizou os altares dentro da minha casa. Teve um dia que eu fiz uma oração com o Marcos e eu devolvi o sacerdócio do lar para ele. E aquilo foi libertador. Tirou um peso das minhas costas, uma ansiedade, uma preocupação fora, sabe, do esperado, porque ele é o sacerdote. Ainda que a minha empresa também abençoe a minha casa, contribui sim. A gente conta com esse dinheiro financeiramente para isso, mas a provisão tem que vir do sacerdote. E eu nunca tinha tido essa visão. Você carregava esse peso com você, né? Lembra que eu trabalhei desde novinha, né? Eu tive que amadurecer. Meus pais me emanciparam nessa época e eles precisaram morar em outra cidade. Eu fiquei morando com os meus avós e eles me emanciparam e eu tive que crescer. Então assim, eu vim carregando isso de não, eu dou conta, eu sou madura, nanana. E aí o Senhor também nesse momento de pandemia, mas agora nessa parte também de maternar, né? Assim, eu tenho uma função que ainda que o Marcos seja um excelente pai, um excelente parceiro, marido, mas eu sou a mãe e não tem substituição. Ninguém mais pode ser a mãe. E aí a gente conseguiu reorganizar esses papéis dentro de casa também. O Senhor não desperdiça nada, né? Até esse momento que eu tava, Senhor, eu quero faturar isso. E aí o Senhor veio e ensinou. Até da escola, por exemplo, esse tempo todo, né? Eu penso, será que eu poderia ter feito isso? Mas o Senhor não desperdiça nada. Cada reunião, cada planejamento que eu fiz, cada estratégia ali, eu aprendi tanto. Então eu sou grata ao Senhor por tudo, né? Até pela opressão que eu sofri no final, que eu creio que foi permissão do Senhor, para eu entender mesmo, sabe? Que era pra sair, que era pra crescer e amadurecer, exatamente. Que bênção, né? Que bênção. E agora você tá consultório, agenda cheia. Completou quanto tempo agora de transição? Olha, que eu comecei a atender em maio, né? Maio do ano passado. Maio do ano passado. Maio, quase junho, julho, agosto, setembro, outubro, vai fazer 1 ano e meio. 1 ano e meio. A idade é mais ou menos do B, né? É só contar por aí. Mas assim, hoje não, né? Desde que começou, eu vivo resposta de oração. Eu vivo milagres que eu não sei explicar. Porque assim, não dá pra explicar, né? O Senhor sopra o meu nome. Eu não tenho coragem de falar que é capacidade minha. Porque não é. A gente sabe quando não é, né? É só pelo Senhor. E eu lembro que nesse processo, assim, né? Quando eu fiz o BW, comecei a pós, né? O Marcos profetizava sobre mim. Ele falava assim, ó. Vão vir pessoas de longe, de outros lugares. E você vai ser uma resposta para essas famílias. Porque elas já vão ter tentado tantas coisas e você vai ser uma resposta para elas. Amém. Sempre recebi, a gente declarava isso, né? Mas eu não imaginava que fosse agora. Eu pensava que ia ser assim, quando eu tiver, 10 anos de clínica, taranã, só que eu já tenho provado isso. Então, assim, primeiro... Nossa, é muito, muito recente mesmo. Eu sempre... Muito!
1 ano e meio. Eu sempre trabalhei em Campinas. Então as pessoas até falavam assim, ó. Mas você tem muitos anos de escola, então vai ser fácil você conseguir cliente. Só que eu vim atender em Valinhos. Eu até tive proposta para atender em Campinas, o senhor não permitiu. E aí tá, igreja nova. Assim, meu ciclo social todo novo, mudou. Né? Então assim, os meus clientes de Valinhos também são um milagre. É um milagre, porque é tudo novo, né? Eu não conhecia ninguém, né? Nem na igreja, eu vivia trabalhando, então eu nem ficava em Valinhos pra falar, mas a vizinhança, não era, não tem explicação. Mas aí eu tenho de Campinas também, que não tem nada a ver com as escolas que eu trabalhei. É o senhor soprano mesmo, sabe? Não tem um vínculo de você falar assim, veio porque não. Tal pessoa me indicou. E é de Campinas assim, ó, é do centro, do DIC, de Barão, né? E assim, Sumaré. Aí eu tive uma recente que eu acabei de dar alta pra ela, que vinha de Santo André. Ela viajava 2 horas de ida e 2 horas de volta. Como que eu falo pra passar que com você? Pra passar comigo. Como que eu falo que isso é coisa minha? Não é a graça do Senhor, é só... Tem coisas que só assim o Senhor faz. Só Ele pra fazer um negócio Porque desse. se você fala assim, eu tenho 10 anos como psicopedagoga, tenho tal cursos, né, e aí agora eu tenho pacientes que viajam 2 horas pra passar comigo. Eu ia falar assim, muito bom. Assim, realmente, né, com tempo de carreira, você espera mesmo que pessoas viajem pra passar com você. Agora, com 1 ano e meio... Não, e mais, assim, você fala assim, nossa, tem um Instagram bombado. O senhor mandou entregar no BW. É verdade. A Maria Liz, que é a nossa professora de marketing, falou assim, você tem tempo pra cuidar de 2 Instagrams? Eu falei, não. Aí ela falou assim, então cuida só do seu profissional. Do zero, né? Eu comecei do zero o meu Instagram faz pouco tempo. Não vai ter 1 ano e meio também, que eu comecei do zero o meu Instagram. E aí essa mãe viu no meu Instagram que eu sou cristã. Só que assim, eu nunca patrocinei nada. Entendeu? Chegou até ela de algum jeito. É o Senhor que vai soprando. Eu vi que você conhece tal pessoa e que você é cristã e nananã. Então assim, é coisa... obediência, né? Assim, a gente vive... Eu tenho vivido respostas de oração que eu nem esperava viver agora. Só o Senhor. Isso é surreal. Quando a gente ouve esses testemunhos assim... não tem como ficar emocionada, não tem como você olhar e falar assim, meu Deus, olha as coisas que Deus pode fazer, né? Então fica até como chave mesmo, porque às vezes alguém que tá assistindo pode estar passando por um momento difícil, pode estar querendo começar uma empresa aí com esse medo de como vai ser agora quando eu vou começar, de onde vai vir a provisão, será que a provisão vai chegar? Mas quando você coloca Deus como centro de tudo, quando você usa a premissa da obediência, do relacionamento com o Senhor, de entregar aquilo que Ele está pedindo, de realmente entender que é o Senhor, né, que está te direcionando para tudo, é só descansar. Né? Descansar e fazer tudo com excelência. Fazer tudo melhor. Eu falei também no episódio anterior com a Águeda que é fazer tudo com excelência desde o início. E você também é uma das pessoas que faz isso, né? Sempre tudo com muita excelência. Então não tem como... a gente fazer isso com a força do nosso braço. É só o Senhor que poderia estar fazendo tudo isso. Né? Então, se alguém está precisando de uma palavra de encorajamento, coloque nas mãos do Senhor, entregue para o Senhor realmente, né? E realmente caminhe dentro do propósito. Faça as orações realmente e espere viver as respostas, né? Porque Deus está ouvindo tudo. Deus está realmente ali. E nessa fase, nessa estação que eu tô agora, calhou que eu tô lendo Deuteronômio. E aí, assim, isso também fica, né, pra quem já transicionou. É verdade. Porque o que ele vai falando ali é sobre o princípio da obediência. Quando você chegar na Terra Prometida, não se perca. Continue obedecendo. Então, a gente fala muito só sobre a terra que emana leite e mel. Mas, assim, é uma lista de promessas, né? Então, assim, é promessa de romã, uva, figo, riacho. É a prosperidade mesmo. Ferro, né? Tudo assim, de prosperidade, de se manter. Só que tenham se mantenham. Se você se obedecer, se você não se perder, não adore outros deuses. Então, assim, isso é algo que eu peço pro Senhor, sabe? Senhor, não me deixe, eu não quero nada que eu não possa entregar pro Senhor. Tudo que o Senhor me der, eu quero estar disposta a te devolver, a te entregar, que é seu. Até porque Ele já trabalhou os ídolos do seu coração, né? Você já quebrou tudo isso, você não quer voltar para aquele lugar, né? Não quero. De cativeiro mesmo, né? E eu vou falar que vem proposta. Parece que é o dia que você olha a planilha.
Geralmente é esse dia. Você olha a Final do planilha mês. financeira, o dia que você tem reunião com a Gabs, com a Rafa, Cremones. E assim, eu tive propostas, sabe? Pra voltar pra escola. E eu falei, eu não volto pro Egito. É isso. Não volto pro Egito. É eu isso. queimei mesmo as minhas carroças. Isso. E Deus vai te honrar muito por Amém. isso. Bi, que bênção. Ai, Bênção. obrigada. Muito bom o nosso papo. Eu sabia que ia ser um testemunho poderoso. Isso eu já tinha certeza. Mas com certeza, acho que vai impactar muitas pessoas, né? E eu sempre oro por isso dentro do podcast. A gente começou esse podcast lá em 2022, eu tava grávida, 2023, eu tava grávida da Lulu. E eu nunca parei, sempre assim que a gente consegue, a gente faz novas temporadas, porque desde o primeiro episódio que a gente fez lá atrás, eu recebo mensagem até hoje. Eu acompanhei desde De pessoas lá. contando, né, o testemunho e falando assim, nossa, eu vi aquele episódio e realmente fez muita diferença na minha vida. E é por isso que o BW Talk não pode parar, né? Porque os testemunhos assim precisam ser perpetuados, né? Precisam ser contados para as pessoas. E no podcast a gente consegue deixar isso, né, registrado no YouTube, né, em plataforma de áudio. Então, que poderoso que você continue gerando novos passos aí, né? Fala que são novos filhos dentro da nossa carreira, quem sabe um novo filho também, né? Um novo bebê, porque você, né, tem esse chamado também na maternidade. E aí eu acho muito lindo como você consegue equilibrar tudo, a sua vida ministerial, a sua maternidade. Só pelo Senhor, pela não, graça. pela graça. Mas me inspira muito. É algo que quando eu vejo você estudando, você consegue, né, de estudar também com um bebê pequeno, se aprofundar nos estudos, é algo que me inspira. Amiga, muito, mas você posta. muito mesmo. E eu não consigo Eu postar com o bebê, Então, entendeu? Cada uma tem uma facilidade. aptidão, é isso. Mas aí eu quero me inspirar nas coisas que eu não tenho tanta aptidão assim. Porque eu estudo muito, eu falo muito ouvindo, né, tudo. Então, assim, pra eu sentar, pra eu escrever e tudo mais, é muito difícil pra mim. Então eu vou estudando tudo, ouvindo tudo, ou assistindo tudo, consigo gravar, memorizar aquilo, mas eu quero muito ser a pessoa que senta pra estudar e que fica lá horas com caderno e canetas estudando. E eu me inspiro muito em você por conta disso. Ai, obrigada. Saiba disso. Mas essa história com certeza vai alcançar lugares e corações que precisam ser impactados pelo seu testemunho, porque ele realmente é testemunho de obediência. Obediência. Se você não fosse uma mulher obediente, temente àquilo que o Senhor estava te colocando, você poderia estar caminhando para um lugar que não era o seu propósito. Deus me livre. Né? Ai, amiga, obrigada. Não só por esse convite, mas pelo seu sim. Porque o BW transforma vidas. Gente, quem quer empreender ou já empreende, precisa fazer o BW, porque tudo bem que agora eu sirvo no BW, eu também puxo sardinha pro meu ministério, como né? voluntária, né, gente? Agora ela sabe. Mas não é só por isso. Mudou a vida da minha família, mudou assim, eu consegui organizar os altares e mudou o meu relacionamento com Deus. Então, obrigada pelo seu sim. Obrigada por não desistir com tudo, com o filho, com o cachorro, né? Você não para, é incansável. Eu me inspiro muito em você. Obrigada, de verdade, de coração. Estamos juntas e até colocando como dica, nós estamos com as inscrições do BW online abertas, né? Agora durante o mês de outubro. Então, se você não participou da mentoria do BW presencial e quer fazer a mentoria do BW ainda este ano, nós estamos com a mentoria online, nossa primeira turma, né, de mentoria online. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a sua inscrição. E novembro será um mês intenso aí de estudo e live de mentoria online. Muito obrigada por ter ficado até aqui, né, assistindo todo esse episódio. Espero que tenha te inspirado a buscar mais o Senhor, a realmente gerar o seu testemunho aí também, gerar uma nova carreira, uma nova empresa. Eu sei que o Senhor fala muito ao coração de cada um e eu tenho certeza que essa semente chegou aos corações certos aí do outro lado. Esse episódio é um patrocínio da Vitamplis Suplementos Alimentares, uma empresa também feita por uma mulher, comandada por uma mulher, uma empresa também familiar. Eles apoiaram esse episódio de hoje, patrocinando o BW Talk. Se você também quer patrocinar um próximo episódio, entre em contato com a nossa equipe, porque você também pode fazer parte desse projeto. Muito obrigada e até o próximo episódio.